Olá, amigos da JPTV, estamos no ar mais uma vez com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio Progresso de Montenegro do programa Estúdio Aberto. Programa levado ao ar sempre de segunda a sexta-feira, com informações aqui da região do Vale do Rio Caí. E é uma produção do Grupo Progresso de Comunicação, mais uma produção do Grupo Progresso de Comunicação, onde a gente traz as informações do portal JP News e outras informações do Brasil e do mundo. Vamos fazer o programa hoje com João Batista Teixeira, que já está chegando aqui, ele que faz o seu tradicional o café, né? Adriano, como se diz, o seu indefectível café, né? Estou. Tá certo, Teixeira. Vamos embora. A gente vai posso trazer posso brincar um pouco claro. Aqui? Hoje está chovendo, a gente pode brincar, né? Na chuva tudo vale. Tu sabe qual foi a nota esportiva de ontem? Achei sensacional. Tu lembra do Walter, né? Sim. Centroavante, né? Ah, vi da empresa de fast food, né? Já comentaste isso aqui ontem? Não cheguei. Quer dizer, o Goiás talvez o reincorpore, né? No seu elenco, mas isso é imperdível, né, Adriano? Mas qual é o patrocinador? Uma rede de fast food. Certo, deve fazer pro coitado do Walter, um baita jogador, né? Eu acho um senhor jogador, mas deve ser parte das luvas. Deve ser. Lembrando que o Walter tem essa fama de ser gordinho por gostar muito de cheeseburger. Não, o gordinho ele não tem fama, ele é. Mas dizem que o cheeseburger é um cachorro quente. É cheeseburger. Lanchas, né? Quer dizer, mas enfim, olha, eu diria assim, tia, eu acho que o Grêmio devia pegar esse rapaz. Porque, sinceramente, porque entre esse Lucas, rapaz, o Lucas Coelho, né? E esse Everaldo, meu amigo, mas não tem nem nome de jogador. Lucas Coelho. Só se o Coelho corre, né? Mas não, Hoje está sendo anunciado uma dupla, o Everton e Everaldo, né? Como Deus do céu, tá mal a coisa. Eu acho que o Walter, sinceramente, Adriano, acho que o Grêmio devia entrar, atrapalhar esse negócio e faz uma parceria aqui com a rede gaúcha de lanches, né? Faz o cachorro do Rosário. Porto Alegre tem o cachorro do Rosário, pega ali, ó, patrocinador ali, dá um certo número de tickets aí mensais pro Walter e contrata um baita torcedor que o Grêmio não tem, pô. Agora, falando em cachorro quente do Rosário, Teixeira, eu me lembro aí que final dos anos 70 começaram a surgir empresas especializadas em fast food aqui em Montenegro, né? Aí na década início da década de 70, 60 não existia nada disso, né? Adriano, eu me lembro dos primeiros, assim, o Nemério. Exato. O Nemério foi o Arconcourt, né? Não era uma lancheria, era só um trailer de cachorro quente. Era um trailer de cachorro quente, não, e de cheeseburger e Bauru. Né? Ele fazia aquele carne moída e coisa e tal. Isso. Eu me lembro que nós desembarcávamos ali, quantas vezes, Adriano? A gente recorda das coisas, não com melancolia, mas claro que tem saudade também de um tempo. Eu desembarcava nas sextas-feiras à noite de Porto Alegre, pegava às vezes o último ônibus, acho que saía às 10, 10h30, chegava aqui quase meia-noite. E a torcida, Adriano, é para que o ônibus chegasse, a rodoviária era ali na Santos Dumont. A torcida é para que o ônibus chegasse a ponto de a gente sair correndo e ir para o Nemério. E o Nemério já era uma pessoa, ele teve visão, porque ele disponibilizava dentro do Jornal do Dia. Então estava ali aqueles jornais daquela época, ainda existia, acho que a Folha da Tarde, né? Do grupo do Caldas Júnior, né? E ele disponibilizava, então aquilo era impagável. Tomar um refrigerante, ler o Jornal do Dia, as notícias do esporte, principalmente, né? Porque depois só com certa idade que a gente muda o interesse, né, Adriano? Certa idade a gente só lê coisa esportiva. E comer, o sanduíche dele, aquele preparado, aquilo não era bom, aquilo era espetacular, né? Sanduíche não, é um X, né? Não, X, mas tá na categoria de sanduíche. É coisa antiga. Tá certo, mas é um espetacular. O cheeseburger dele era, olha, saudade, viu? A coisa, não só do tempo em que se tinha 20 anos, né? Mas, olha, vamos falar assim, Adriano, isso eu me refiro quando eu estava fazendo faculdade. Olha, não, tu fizeste uma pergunta, dá para localizar isso aí. Estamos falando de 1970 e... Claro, me formei em 79, 78. 78. 77, 78. O Nemério estava ali a pleno vapor, e até hoje, né, Adriano? Acho que é uma das maiores casas do ramo ainda. Interessante é que as pessoas que trabalhavam com ele, depois montaram seus próprios estabelecimentos. Até parente, né? Do mesmo ramo, né? Parente, inclusive, primo, sobrinho. Bom, Teixeira, faz notícia aqui. Quando o negócio é bom, Adriano, a gente costuma dizer, se não tem ninguém no negócio, é porque o negócio é ruim, né? Quando o negócio se mostra bom,
aparecem vários concorrentes. Teixeira, uma notícia que chega agora aqui no Clique RBS, logicamente agora para quem está ouvindo a gente ao vivo, né? Porque esse assunto vai ser debatido durante toda a tarde de hoje. Grenal no Beira-Rio é confirmado com o setor para a torcida mista e caminho do gol. 1.000 colorados e 1.000 gremistas vão acompanhar lado a lado o clássico no próximo dia 1º em Porto Alegre. Isso é uma questão interessante, né? Que muitas vezes a própria imprensa acaba acirrando, né, essa divergência entre torcidas, né, Teixeira? A imprensa e os dirigentes, né, Adriano? Exato, bota lenha na fogueira, né? O Fábio Koff, o que ele criou? O exército do Grêmio, né? Pô, exército é uma linguagem militar, né? E a torcida fala em guerra, os seus gladiadores. Aliás, até houve uma empresa internacional que contratou jogadores de primeiro quilate, eu me lembro disso há uns 10 anos atrás, jogadores de primeiro quilate, e os vestiu como se fossem gladiadores mesmo, né? Isso só pode acirrar, porque na arena, aliás, o nome dos estádios. É verdade. A arena era uma coisa típica dos romanos, né? Espetáculo em que o sujeito entrava com vida e não sabia se saía, né? E aí aquele famoso sinal do imperador, né, Adriano? Se preservava a vida ou matava, né? Bem, em relação a essa questão do Grenal, Adriano, que coisa maravilhosa. É verdade. Né? Eu me recordo, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, nós fomos de carona com o saudoso Paulo Endres, né? Seu Paulo Endres tinha comércio de arroz e nós fomos de carona com um caminhão com ele, um querido amigo de São Leopoldo, e eu nos fomos de carona com o seu Paulo. E nós assistimos um jogo que foi Vasco e Fluminense, Adriano, no Maracanã, né? Foi 4-0, eu acho, 4-1 para o Fluminense, contra o time do Vasco debilitado. O goleiro era o goleiro reserva, e o Fluminense tinha nada mais nada menos que Rivelino. Primeiro gol do Fluminense, uma patada do Rivelino, 1-0. Mas não é isso que conta. O que importa é que quando nós lá estivemos, fomos de ônibus. Naquele tempo o Rio de Janeiro era menos perigoso do que hoje. Estamos falando de 1977, tá? Portanto, lá se vai fumaça, né? De quase 38 anos. Mas naquele tempo, Adriano, uma coisa que me surpreendeu muito foi o seguinte: nós fomos para a arquibancada lá, nem me lembro que ingresso a gente comprou. E quando deu o gol do Fluminense, pulou os caras ao nosso redor ali pularam. Aí deu o gol do Vasco, acho que foi 4-1, os caras perto, também do lado, pularam. Eu nunca tinha visto isso. No Maracanã, as torcidas há 38 anos atrás se misturavam. Os torcedores não eram os idiotas que são hoje, né? Porque tu has de convir comigo, né? Hoje a torcida é composta por... É um exército, sim, mas um grande exército de idiotas, né? É interessante aqui a palavra do prefeito José Fortunati de Porto Alegre. Ele disse que não podemos nos entregar àqueles que gostam de tumultuar. E o presidente Romildo Bolzan, do Grêmio, ele fala, inclusive... na segurança da torcida de bem, né? Então diferencia a torcida do bem, aqueles que querem torcer e aqueles que vão para bagunçar, né? Mas isso aí é uma coisa muito complicada, viu, Adriano? Porque o sujeito, há um efeito matilha, né? O camarada mais pacifista do mundo, né? Na matilha, ele vai, todo mundo está tirando pedra, ele dá chuma e atira também, né? Mais pacífico. O mais pacífico, né? É o efeito matilha. Os homens fazem em grupo, Adriano. Isso a juventude comprova sobejamente, né? Quantas vezes tu participaste? Nós já fomos jovens, né, Adriano? Sim. Sim. Quantas vezes tu visse barbaridades que amigos faziam, né? O cara nos excessos da bebedeira e do entusiasmo e da empolgação, um querendo fazer uma coisa pior que o outro, né? E fazem de fato, né? E chegam, isso no estertor da idiotice, chega a matar alguém, né? Quando o camarada pega aquele índio lá e bota até desembarca, bota combustível no índio e queima um pataxó, né? Isso tudo é estupidez. O cara sozinho dificilmente faria aquilo. Nesse momento se manifestam os instintos mais idiotas e brutais e selvagens, mais boçais, né? E sobretudo, psicopáticos, né? Porque está cheio de psicopatas. A gente não sabe, as pessoas que nos escutam e nos veem, elas não têm ideia da quantidade de psicopatas que andam por aí. Qual é o traço fundamental do psicólogo? Não é aqui o psicólogo falando, nem o psiquiatra. Qual é o traço fundamental de um psicopata? A ausência do sentimento de culpa, né? O cara comete um crime dos mais bárbaros. Aí um juiz indaga, ou mesmo um psiquiatra indaga, né? um psiquiatra forense. Mas escuta, fulano, por que você matou?
Ele me provocou. Né? Me provocou. Mas não tem arrependimento? Não, ele me provocou. Não levo desaforo para casa, matei. Ou seja, essa ausência de sentimento de culpa não existe só no cara que está preso, o sujeito está lá atrás das grades. Nós temos, às vezes, irmãos, amigos, tios, sobrinhos, né? Inimigos, que são psicopatas, normalmente já tidos como na categoria mais de sociopata, né? Eles causam estragos menores. Mas essa questão de torcida, ela não é dizer, o cara é do bem, é do mal. Primeiro que eu não gosto dessas expressões, né? O cara é do bem, mas o que é um cara do bem? O presidente do Grêmio afirmou isso. Sim, mas o Romildo Bozan é infeliz aí, na ausência de um vocabulário privilegiado, né? O sujeito é do bem. Isso que é do bem, né? Todos nós fazemos coisas boas e coisas ruins, né? Todos. Até os santos. É que os santos se arrependem, né? E procuram ter uma linha reta e seguir o Cristo, né? Mas bobagem, besteira, todos fazem. Agora, qual é a solução fundamental? É tirar toda a pilha desse negócio, né? Os caras ficam pilhando. Nós temos dito aqui mais de uma vez, vários veículos de comunicação, e eu incluo aí os grandes, sobrevivem, Adriano. Sobrevivem também do futebol. Se tirar o futebol, a audiência de muitas rádios aí da capital cairiam vertiginosamente. Aliás, não é à toa que algumas delas têm inserido na programação, se tu olhares, tem uma overdose de esporte. E esporte, não se fala aqui, ninguém está falando de natação, de esqui aquático, né, de basquetebol, é só futebol. Tu ligas, não vou fazer propaganda gratuita aqui para nenhuma emissora de Porto Alegre, mas eu escuto preferencialmente uma. Liga lá, futebol, chamada, futebol. Tem futebol, sei lá, uma chamadinha às 8 da manhã, depois tem às 10, tem às 11, o troço não para. Depende disso. E para depender disso, tem que plantar o fanatismo. As pessoas estão fanatizadas, né? São capazes. Aliás, uma das coisas, eu até escrevi um texto sobre isso lá atrás. A família Inter, a família Grêmio. A família não é família é tua esposa, teu filho, tua mãe, teu pai, né? A família Inter. Isso já é, Adriano, uma usurpação de sentido, né? Como assim família, né? As pessoas vão trocando e está cheio de gente desorientada, Adriano, aí, com essa história de, o meu time, dá vida pro time, pro irmão, pro pai, dá cotovelada, mas pro time o cara, né? Na fase miserável em que os caras ficam beijando o distintivo, é inacreditável. Olha, o meu Grêmio querido, o teu Inter querido, o meu Grêmio, eu lembro daquele time lá de Alcindo, Babá, Joãozinho, né? Esse é o Grêmio, Ayrton, né? Sérgio Lopes. Isso não é saudosismo. Naquele tempo o cara ficava naquele time jogando, o cara não saía do time. Jogava ali, começava e terminava a carreira no mesmo time, né? Hoje em dia, o Internacional pega Tinga, pega Anderson, pega Hever. O Hever nem se fala, mas o Tinga e o Anderson são crias do Grêmio, né? Acabou a fidelidade. O mundo, Adriano, sem entrar aqui para fechar o comentário, quando, né, o mundo descobriu o tempo, quando o homem que vivia, senão na eternidade, mas em função da eternidade, ou para a eternidade, esse homem que descobre o tempo, esse homem só passa a pensar fundamentalmente em dinheiro e bem-estar. E o futebol paga um preço por isso. Agora, essa questão, Adriano, em relação à violência no estádio, acabar com as torcidas organizadas. A torcida organizada é, no meu entender, o câncer número 1. Porque se tu vais torcer futebol, e tu não tens, Adriano, com o cara que está do lado, nenhuma correlação, exceto a preferência futebolística, tu vai trocar tapa, bofetão com alguém por causa disso? Só se o sujeito for de fato um debilóide, mas os debilóides são poucos, né? Agora, a torcida organizada, essa não. Essa tem que ter aquela fidelidade, aquela coisa. E olha, isto é lastimável. Eu acho que isso tinha que ser combatido. Acaba com a organizada. O torcedor tem que ser um cara individual que lá grita, né? Mas todo mundo junto é um perigo. O efeito matilha. Tá certo. Lembrando que hoje, para quem ouve a gente ao vivo, hoje à noite tem jogo da dupla Grenal. O Grêmio joga contra o Brasil de Pelotas. O jogo será na Arena, às 7h30 da noite, e às 22 horas, 10 da noite, o Inter pega o Cruzeiro em Gravataí. Bom, Teixeira, um assunto altamente polêmico que está dando o que falar aí. É o caso daquela menina lá de Capão, uma criança de Capão da Canoa, Argentina, de 3 anos, caiu de 3º andar e que a médica teve que implorar para que um resgate viesse buscar ela. E agora a informação diz assim: o menino poderia ter sido transportado de ambulância, defende secretário de saúde.
né? Aí há muita polêmica envolvendo o assunto, porque a médica declarou que teve que implorar para que, devido à gravidade, né, do menino argentino, teve que implorar para que viesse um resgate de helicóptero. Enquanto isso, o governador aí estava viajando de helicóptero da Unier. É mais uma. Isso aí também é uma coisa meio plantada, né, Adriano? Uma coisa meio plantada, esse confronto aí do helicóptero, do governador e coisa e tal. Eu penso assim. Porque isso, plantada, mas o fato existe. Eu sei, mas os caras. Não plantaram por ti, né? Claro. Mas os caras estão plantando algumas coisas, né? Sim. Por exemplo, aquela licitação para comprar lençóis com fio egípcio. Aquilo é plantado, né? Aquilo. Tanto que o governador tirou digamos assim, exonerou das funções o responsável por aquilo, né? Claro. Quer dizer, um governador que entra abrindo mão do reajuste do seu salário, buscando probidade administrativa, buscando economia no Estado, aí uma das que colocam olha aí, aumenta o salário, pá, bomba. Segunda, fios egípcios, né? Tu imagina um gringo, um italiano da cepa, um sujeito que começou a propaganda dele falando da malinha de papelão que ele levou saiu de casa exigindo seda. Isso aí é brincadeira, mas isso é plantado, Adriano. E agora mais é do helicóptero. Agora do helicóptero, mas para confrontar com o menino argentino. Isso. Vamos desvincular as coisas, né? É como se dissesse assim, o governador está viajando para Tóquio, está viajando num 767, tá vendo? Ele está no 767 e o gurizinho não tem uma ambulância aqui. Não tem nada o pato a ver com o peixe, né? A questão é outra. Lastimável o evento, uma pena de um menino, de um turista argentino, nem uma pena mesmo, né? Agora, vamos desvincular as coisas, vamos tirar o governador disso aí, vamos tirá-lo, né? Lastimável que não tenha tido uma viatura. Agora, há tantas, né? Aliás, eu diria o seguinte, Adriano, é uma barbaridade que tem de viatura a Polícia Rodoviária Federal e mesmo estadual. Tu tens olhado a frota dessa turma aí? Sim. Pô, impressionante, né? Impressionante como a coisa está assim, né? Gastaram a rodo aí, viu? Gastaram muito dinheiro renovando a frota. Não é possível que não se tenha nesses SAMUs, nessas assistências todas, né? E essa questão da médica ter que implorar, isso lastimável. Acho que ela tem que vir as pessoas que se recusaram ou supostamente se recusaram, tem que declarar por quê, né? Recusaram o socorro, né? Se omitiram. Eu acho delicado. Mas o ponto fundamental aí no frigir dos ovos é a questão, Adriano, do governador. Noticiazinha maldosa, viu? Ser vinculada com o helicóptero do governador. Verdade. O Ministério Público estuda a medida pelo descumprimento de recomendação. O Ministério Público Estadual informa que a documentação enviada sobre as obras da ciclovia está sob análise da promotora de justiça para adoção das medidas cabíveis em relação ao descumprimento da recomendação para a paralisação das obras e que em breve poderão ser fornecidos maiores esclarecimentos à imprensa. Quanto à troca de sentido da rua Capitão Cruz, segundo o MP, se caso venha a ocorrer, a matéria deve ser submetida previamente ao Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, é o que informou ontem com exclusividade ao Grupo Progresso de Comunicação, o Ministério Público. Bom, Dani, foi uma coisa que de fato chamou a atenção, né? O Ministério Público recomendou, não era, tu até comentasse aqui no ar, não era uma proibição, né? Foi uma recomendação. Que não foi acatada. Bom, mas a essa altura resta saber quem o prefeito escuta, né? Ele de fato parece que não. Ele firma convicções, né? E vai em frente como se fosse um trator descontrolado, né? Ele não gosta muito que se diga isso, por certo, mas como somos isentos, né? E fazemos questão aqui de manifestar a nossa opinião livre, seja de maldades ou de interesses ou de bajulações e qualquer um desses digamos assim, desvãos seria indecente. Nós procuramos nos eximir dessas indecências. É de fato infeliz, né? Ele não escuta, né, Adriano? Aliás, alguns assessores dele dizem que de fato ele tem enfia uma coisa na cabeça e vai embora, né? Mas o que dizer, né? Eu acho que a água ainda vai rolar, Adriano, né? Sobre essa ponte, e tomara que não tenha que desmanchá-la, né?
Mas hoje mesmo a pessoa ainda, Adriano, me dizia do risco, né? O risco da ciclovia aí, quer dizer, ele nem carro tem. Ele é um ciclista, mas ele me dizia, eu não entraria nessa ciclofaixa aqui de jeito nenhum. Ele é de São Sebastião do Caí, utiliza a ciclofaixa de lá, mas diz que essa aqui ele não usaria porque se sentiria muito inseguro. Casualmente eu olhava assim agora de manhã, enquanto chovia, olhava aquela extensão enorme na Capitão Cruz, tinha um ciclista lá com guarda-chuva andando a uns 500 metros de distância, né? Eu acho que eu sugiro até ao grupo Progresso de Comunicação, Adriano, que faça uma indagação em relação agora ao número de usuários. Quantos usuários a ciclofaixa, a ciclovia tem tido diariamente? Nesse quesito, o ex-presidente da Ciclomonte, hoje tesoureiro da Ciclomonte, o Paulo Petri, que defende a segurança da ciclovia, diz que é altamente segura, ele prevê que há uma expectativa de 11 mil usuários em potencial, usuários da ciclovia, né? Porque segundo ele é o número de ciclistas que existe em Montenegro, dados da prefeitura, está no portal JP News esse vídeo. Bom, Adriano, nós vamos contestar números, quanto a números não há argumentos, né? Mas 11 mil, eu diria assim, 11 mil em potencial. Ele frisa na reportagem que não está dizendo que esses 11 mil usarão, né? Não, mas que é 11 mil em potencial. Sim, mas a pergunta que se faria é a seguinte: de onde saiu esse número? Segundo ele, segundo o site da prefeitura. Mas olha, eu acho que cabe perguntar à prefeitura, porque, a bem da verdade, as bicicletas não são emplacadas. Né? Então, de onde a prefeitura arrancou essa estatística, né? Será que o comércio vem informando há anos o número de bicicletas vendidas? Eu não consigo imaginar, né? Cá com o meu pobre bestunto, não consigo imaginar. Talvez tenha um meio que eu desconheça, muito fácil para saber. Não, tem tantas bicicletas, né? Vale a pena indagar, né? Muito bem, Teixeira. Bom, o assunto do carnaval volta à tona aí. A prefeitura aguarda a prestação de contas da verba já destinada para o carnaval de rua. Foi dada uma parcela de R$25 mil para a Associação dos Carnavalescos. Eles desistiram de fazer o carnaval e disseram que esse valor era para pagar as contas do ano passado. Vem rolo pela frente, Teixeira. Quer dizer, vem rolo, mas não carnaval, né? Não, carnaval... Eu acho aquela história, né? O Carlos Drummond de Andrade, né? E agora, José, a noite esfriou, o povo sumiu. Que pena, né? Mas é uma coisa, digamos assim, meio circense, né, Adriano? Esse negócio todo... o pessoal costuma dizer o seguinte, né? Que, vou brincar aqui, gostamos de todos os envolvidos aí, mas chega num determinado momento em que se colocar uma cerca é manicômio e se botar um toldo é circo, né, tio? Não é possível. Quer dizer, essa verba despacha. A verba não é para esse carnaval? Não, para pagar a verba do despesa do ano passado. Meu irmão, vamos dormir com mais esse barulho aí. Não há o que dizer, né? Mas é claro que vai dar rolo, né? Porque o pessoal tem que prestar contas, né? 25 mil não são 25 centavos, né? Vamos lá. Olha só, esperar. Agora tem algumas explicações aí pelo sucesso e pelo esplendor do carnaval carioca. Notícia do Globo diz assim: o ditador da Guiné Equatorial dá R$10 milhões para desfile da Beija-Flor que exalta o país. Um dos ditadores mais cruéis do mundo frequenta com discrição o Carnaval do Rio e assiste aos desfiles há pelo menos 10 anos. Sabe, Adriano, é uma coisa interessante, porque eu não sei se esse cidadão aí, essa figura ilustre, né? Se ele não andou lá de braços dados com a Angela Merkel e o François Hollande, né? Lá na manifestação do Charlie Hebdo, que aliás, o assunto já morreu de novo, né? Mas vê como as coisas sobem e descem com uma velocidade... Não fala mais nada, né? Caiu, né? Mas uma das grandes críticas àquela passeata, Adriano, foi a questão do pessoal de braços dados, alguns ditadores, né? E aliás, alguns grandes perseguidores da imprensa se fazendo lá de democratas, né? Agora, o carnaval, bem conduzido ou não, é um grande negócio, né, Adriano? Quer dizer, a escola de samba Beija-Flor vai exaltar a Guiné Equatorial, ele entra com 10 milhões. Dá para fazer bastante dinheiro com esse negócio. Eu acho que o carnaval, eu já manifestei isso aqui, e sendo uma manifestação popular e exigindo o mínimo de organização, ensaios
regulares e coisa e tal. Eu acho que o poder público, salvo naqueles lugares em que o carnaval é uma atração turística fantástica, eu acho que o poder público deveria se envolver pouco. Providencia a avenida, né? As arquibancadas, a iluminação. O resto é por conta das escolas. Fantasia, instrumento. Eu acho que... Eu não poderia, eu como administrador, sinceramente, por mais que admire o carnaval, por mais que aquilo faça o nosso sangue vibrar, eu acho que o país tem que gastar em outros lugares, né? Eu não patrocinaria a escola de samba, não, com data vênia, aqui os nossos amigos carnavalescos, né? Faria tudo para incentivá-los. Mas dinheiro para instrumento, para fantasia, não, né? Muito bem, Teixeira, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação, Teixeira. Imagina, isso aí. Enquanto aguardamos Ernesto Lauer, né? Isto, o titularíssimo. Tá de férias ainda. Pô, doutor Ernesto Lauer, querido Ernesto Lauer, estamos aguardando aqui, acho que em março ele retorna, né? Enquanto isso, a gente, nas quartas-feiras, eu sou interino. Gostei da palavra. Um abraço a todos. Ele fica agora com a boa música da RPM Rádio.